Meu nome é Linda Secor e tenho 34 anos. No 38º aniversário de casamento dos meus pais, no nosso quintal em Mason, Ohio, minha irmã Megan subiu no colo do meu marido Cole, na frente de 40 convidados. Ela ergueu sua taça de vinho e riu. Minha mãe imediatamente ergueu a sua e disse em voz alta: "Eles realmente combinam mais um com o outro." Linda está ocupada demais, salvando estranhos e bombeando hormônios naquele corpo vazio dela para algum dia dar a Cole um filho de verdade. De qualquer forma, a família inteira explodiu em risadas. Eu me levantei tremendo, a dor de 3 ciclos de FIV fracassados ainda em carne viva no meu peito. Cole não se moveu no primeiro momento. Depois ele se levantou lentamente, olhou diretamente para Megan e disse uma frase que apagou o sorriso do rosto dela e transformou a taça de vinho da minha mãe em gelo na mão dela. O que nenhum deles sabia era que essa humilhação pública não era o fim da minha história. Era exatamente o momento em que os segredos cuidadosamente escondidos deles começariam a destruí-los. Bem-vindos de volta ao Revenge Episodes. Este é o canal onde a traição familiar começa com um brinde e termina com provas. Se você já foi apunhalado nas costas pelas pessoas que deveriam te amar mais que ninguém, fique comigo, deixe um comentário abaixo e se inscreva. A verdadeira história está apenas começando. Cole e eu estamos casados há 6 anos. Eu o conheci no Christ Hospital Cincinnati, às 3 horas da manhã, em setembro de 2018. Ela estava sentada ao lado da mãe dele na sala de espera do pronto-socorro. Ela tinha dado entrada com dores no peito que acabaram sendo refluxo ácido. Eu estava trabalhando hora extra, ainda de jaleco, e me sentei 2 cadeiras adiante porque era a única cadeira com apoio de braço funcionando. Ellie ficou enchendo o copo d'água da mãe dele. Agradeceu a cada enfermeira que passava. Quando finalmente saí do plantão às 6 horas da manhã, ele perguntou se podia me pagar um café. Eu disse sim, porque ele não olhava para mim como uma mulher que ele queria impressionar. Ele olhava para mim como uma pessoa que ele queria lembrar. 25 vezes depois, em junho de 2020, nos casamos no pequeno jardim atrás da Mason United Methodist Church, na frente de 42 pessoas que mais nos amavam. Cole tinha 30 anos, eu tinha 29. Ele já dava aulas de história americana na Mason High e treinava o time júnior de futebol americano. Eu tinha acabado de terminar meu primeiro ano como enfermeira anestesista, Christ Hospital, colocando pacientes para dormir e trazendo-os de volta para viver. Ele ganhava 68 mil por ano. Eu ganhava 212. Minha mãe nunca me deixava esquecer qual número era qual. Ela tinha o costume de perguntar sobre meu salário nos jantares de família, depois fazia uma pausa antes da sobremesa para perguntar quando Cole finalmente ia se ajeitar na vida. Como se um homem que fazia ovos mexidos às 22 horas para a esposa, exausta, ainda não tivesse se ajeitado. Nas manhãs, depois dos meus plantões noturnos, Cole sempre deixava café esperando no balcão da cozinha. Naquele abril, 3 semanas antes da festa de aniversário dos meus pais, cheguei em casa às 6 horas da manhã, depois de um plantão de 14 horas, e encontrei algo novo no balcão ao lado do café. Um cartão de índice dobrado. Na caligrafia de professor dele, em caneta azul, 4 linhas curtas. 3º ano seguido. Seja qual for o resultado, estou aqui. Ele tinha estado contando os ciclos de FIV do mesmo jeito que eu estava contando. Ele não tinha falado sobre isso em voz alta, havia semanas, porque eu tinha pedido para ele não falar. Eu sussurrei do balcão. Você não precisava. Ele estava encostado no batente da porta, com o cabelo ainda molhado do banho. Eu precisava. Coloquei o cartão na gaveta com nossa certidão de casamento e a carta do Fertility Center of Ohio. Quando me virei, o celular dele estava vibrando na mesa. Ellie pegou, olhou para a tela e virou o aparelho de cabeça para baixo sem atender. Eu não perguntei. Ele não me contou. Essa era a forma da nossa casa. 2 domingos antes do aniversário, minha mãe Débora nos convidou para jantar na casa onde cresci, na Reading Road. Ela sempre convidava Cole. Ela me convidava porque eu vinha com ele. Minha irmã mais velha, Megan, estava lá com seus 2 filhos do casamento com Brandon Doyle. Tyler, que tinha 8 anos, e Josie, que tinha 5. Minha mãe tinha sentado Megan ao lado de Cole, do jeito que vinha sentando Megan ao lado de Cole em todos os jantares de família havia um ano.
Megan tocou o braço dele 2 vezes durante a oração. Ninguém naquela mesa achou aquilo estranho, exceto eu. No meio da refeição, Megan se esticou por cima de Cole para pegar o sal e deixou a mão descansar no ombro dele por mais tempo do que o sal exigia. Cole, você é o único homem nesta casa que sabe trinchar um peru sem reclamar, ela disse. Algumas mulheres sabem dar valor a isso. Minha mãe, do outro lado da mesa. Certo, linda? E a sala inteira riu. Eu ri também. Eu tinha 34 anos de prática. Depois do jantar, Cole ficou na varanda dos fundos fazendo uma ligação. A voz dele estava baixa demais para eu ouvir as palavras. Quando abri a porta para levar um café para ele, ele encerrou a ligação imediatamente e guardou o celular no bolso. Beijou o topo da minha cabeça. Perguntou se eu queria ir para casa. Eu disse que sim. Não perguntei com quem ele tinha estado falando. Cole tinha começado a correr nas manhãs de sábado naquele janeiro. Nunca me convidava. Dizia que precisava do silêncio. No terceiro sábado de abril, o sábado antes do aniversário, encontrei um envelope dobrado no bolso do short de corrida dele enquanto lavava roupa. Não havia carta dentro, apenas 3 palavras na caligrafia dele do lado de fora do envelope. Setembro a novembro. Coloquei o short na secadora. Coloquei o envelope de volta exatamente onde tinha encontrado. Disse a mim mesma que confiava nele. Confiava havia 6 anos. Fosse o que fosse que aqueles 3 meses significassem, ele me contaria quando estivesse pronto. Naquela tarde, meu pai Dale veio consertar um ralo entupido na nossa cozinha. Ele tinha sido encanador por 40 anos antes de se aposentar em 2022, e ainda se recusava a deixar eu pagar um estranho para qualquer coisa que pudesse ser resolvida com uma chave de cano. Quando terminou, ele saiu para a garagem sem dizer porquê. E eu o segui porque sabia que a cadeirinha alta ainda estava lá, de carvalho maciço. Ele a tinha comprado numa marcenaria de Loveland 3 anos antes, logo depois do nosso primeiro ciclo de FIV fracassado. Tinha trazido num domingo à tarde, colocado na nossa cozinha e dito: para quando vocês estiverem prontos. Eu tinha chorado nos braços dele na garagem. Não tinha conseguido movê-la desde então. Ele ficou parado na frente dela por um bom tempo. Depois disse, sem se virar: sabe, ainda penso naquele dia em que comprei isso. Pai, estamos tentando de novo. Eu sei, querida. A voz dele estava baixa. Mas quero que você saiba que aconteça o que acontecer daqui para frente, eu estou do seu lado, não do dela. Ele disse dela, do jeito que um homem diz um nome que não pode se dar ao luxo de pronunciar. Eu não sabia, na época, a qual mulher ele se referia. 2 semanas depois, entenderia que ele se referia às 2. Cole estava cortando a grama da frente na manhã seguinte, quando o celular dele acendeu no balcão da cozinha, ao lado do meu café. Olhei para a tela sem querer. René, 4ª ligação do dia. Fiquei olhando por um bom tempo. Quando ele voltou para pegar água, perguntei: quem é René? Ele respondeu calmo demais. Coisa da escola. Eu concordei com a cabeça. Terminei meu café. Quando ele voltou para fora, abri o diretório de funcionários da Mason High School no meu laptop e procurei por René. Não havia professora, treinadora, conselheira ou auxiliar com esse nome em todo o distrito. Antes de te levar pela história da minha família que levou aquele brinde, deixo um aviso agora. As provas ficam piores daqui para frente. Se você está aqui por justiça, não só por fofoca, fique comigo. Você precisa saber algumas coisas sobre minha mãe antes de eu te levar de volta ao dia 25 de abril. Deborah Secor é secretária da Mason United Methodist Church há 19 anos. Ela comanda o grupo de fraternidade feminina, que tem cerca de 60 membros ativas e se reúne no porão da igreja toda quinta-feira. Ela tem um rinário favorito que mantém no primeiro banco e uma cadeira favorita na cozinha da fraternidade que ninguém mais tem permissão de usar. Toda mulher daquela igreja já ouviu ela dizer a frase: o Senhor não pede, Ele designa. A maioria delas tem quase certeza de que ela acredita que foi designada por Ele. Ela tinha 16 anos quando se casou com meu pai em abril de 1988. Megan nasceu 8 meses e meio depois, em dezembro daquele ano. Minha mãe contava a todos na igreja que Megan tinha nascido prematura. Ninguém contava os meses. Esse é o tipo de cidade que Mason é. Eu nasci 2 anos e meio depois de Megan, em abril de 1991. Desde o dia em que fui capaz de perceber,
Minha mãe tinha um sistema. Meghan ganhava o vestido novo na Páscoa. Eu ganhava o vestido velho da Meghan. Meghan ganhava aulas de piano. Eu ganhava uma Bíblia usada. Quando Meghan tinha 15 anos, minha mãe deu a ela um suéter de cachemira de uma boutique em Cincinnati que custou $180. Quando eu tinha 12, ela me deu uma Bíblia, nova versão internacional, encadernada em couro, com uma dedicatória na capa interna. Para a filha que entende o sacrifício. Ainda tenho essa Bíblia na estante da minha sala. Por 22 anos, achei que aquela dedicatória era um elogio. Não era. Era uma instrução. Cole e eu começamos a FIV em março de 2023. O primeiro ciclo falhou na terceira semana. O embrião simplesmente parou de se desenvolver. O segundo ciclo, em fevereiro de 2024, chegou até a 7ª semana antes de eu sofrer um aborto espontâneo no banheiro do trabalho, entre 2 procedimentos. O terceiro ciclo foi em outubro de 2025. Não quero descrever os dias que se seguiram à transferência. Vou dizer apenas que quando a doutora Bellamy nos disse que o exame beta tinha dado negativo, Cole me levou de carro para casa e não ligou o rádio durante os 30 minutos inteiros de viagem. Tínhamos gastado $76.400 do nosso próprio dinheiro naqueles 3 ciclos. O plano de saúde não cobria nada. Eu guardava as notas fiscais na primeira gaveta da minha escrivaninha, numa pasta manila rotulada Ciclo 1, Ciclo 2, Ciclo 3. Quando abri aquela gaveta na segunda-feira depois que o terceiro ciclo falhou, notei algo no fundo da pasta que não era meu. Uma única folha, uma impressão de um pedido enviado ao Departamento de Registros Médicos do Fertility Center of Ohio. A assinatura embaixo era de Cole. O pedido era pelo prontuário completo do meu ciclo 3, incluindo a documentação da cadeia de custódia embriológica. Ele tinha protocolado isso 12 dias antes. Não tinha me contado. Uma semana depois, minha mãe deixou uma mensagem de voz para mim. Ela não perguntou se eu estava bem. Não mencionou o ciclo, disse, naquele tom pastoral que ela usa para pessoas sobre as quais já tomou uma decisão. Querida, eu sei que você passou por um momento difícil, mas a Meghan realmente precisa da família agora, com a situação da guarda. Tente não transformar o Natal na questão da sua FIV este ano. Apaguei a mensagem. Não contei para Cole. Eu já vinha apagando mensagens de voz da minha mãe fazia tanto tempo quanto tinha telefone. Na semana seguinte, encontrei minha amiga Colleen O'Brien para um café na pequena padaria em Montgomery. Colleen é Crine no Christ Hospital há tanto tempo quanto eu. Fizemos residência juntas na Miami University de Ohio. Ela mexeu o café com leite e olhou para mim do jeito que olha para pacientes cujos sinais vitais estão indo mal. Depois disse, sem aviso, Linda, tenho uma amiga técnica no Fertility Center. Ela me contou que o ID da mãe no seu ciclo 3 não batia com a data do prontuário. Coisa pequena, mas estranha. Parei de mexer meu café. Qual era o nome da enfermeira? Colleen perguntou. Aqui estava na sala de transferência. A enfermeira do plantão noturno. Acho que era Renee alguma coisa. Lembrei da tela do celular no balcão da cozinha. Renee, 4ª ligação do dia. Não disse o nome em voz alta na padaria. Falei para Colleen que ligaria para ela no dia seguinte. Naquela noite, depois que Cole dormiu, fui até o quarto de hóspedes onde guardávamos os álbuns de fotos. Encontrei o cartão de Natal de 2019, o último antes do divórcio de Meghan. Minha mãe estava no centro. Meghan estava à direita dela, com a mão no ombro da nossa mãe. Cole e eu estávamos atrás, um de cada lado do meu pai. Virei a foto. No verso, na caligrafia cuidadosa a lápis do meu pai, 4 palavras que eu nunca tinha notado antes. A verdade vence, mesmo quando espera. Na quarta-feira antes do aniversário, minha mãe me ligou sobre a festa. Estava ligando para todo mundo. Precisava ter certeza de que as flores eram do tom certo de creme. Precisava ter certeza de que o pastor ficaria sentado perto da família. Precisava ter certeza de que Meghan teria um lugar de honra porque Meghan tinha passado por tanta coisa. E então disse, no mesmo tom casual: Ah, e querida, por favor não use aquele vestido azul marinho de novo. Ele te deixa com cara de cansada. A Meghan vai de creme. Só para você saber. Eu disse que iria. Disse que pensaria sobre o vestido. Depois de desligarmos, abri a carteira de Cole para pagar uma pizza que estava a caminho.
E havia outro papel dobrado atrás da carteira de motorista dele. Um recibo de contas do Fertility Center of Ohio. Pedido de prontuário médico protocolado por Cole Whitaker. Coloquei o recibo de volta onde tinha encontrado. Paguei o entregador de pizza em dinheiro. Comi uma fatia em pé no balcão pensando na pergunta que vinha me incomodando havia uma semana. Se Cole estava me traindo com uma mulher chamada Renee, por que estava protocolando pedidos de registro sobre meu ciclo de FIV fracassado? Essa pergunta me acompanharia pelas próximas 3 semanas. 3 semanas depois, ela salvaria minha vida. 3 semanas antes da festa, minha mãe criou um grupo de família, chamado Aniversário Secor 2026. Adicionou 17 pessoas. Tia Marilyn Grady, irmã mais nova da minha mãe. Minha prima Karen Wexler, filha de Marilyn. O irmão do meu pai, a esposa do pastor. Meia dúzia de mulheres da fraternidade feminina. A mãe de Megan e Brandon, Sylvia Doyle. Mesmo Megan e Brandon estando divorciados havia 4 anos. Ela nos adicionou, a mim e a Cole, por último. Postou um mapa de assentos naquela mesma noite. Megan ficava na mesa 1 com Cole. Meu pai e minha mãe também ficavam na mesa 1. Eu ficava na mesa 4, perto da porta da cozinha, com a prima Karen e o pastor Ellis Hartwell. Cole sempre adorou minhas flores de centro de mesa, minha mãe escreveu embaixo do mapa. Então coloquei ele perto delas. Linda, querida, você está na mesa 4 com a prima Karen. Vocês duas sempre têm tanto assunto para colocar em dia. Cole leu a mensagem por cima do meu ombro. Não disse nada, só balançou a cabeça uma vez. Digitei uma resposta, apaguei e não digitei nada. O código de vestimenta chegou na manhã seguinte. Tons pastel ou branco para a família. Perguntei no grupo se azul marinho estava tudo bem. Minha mãe respondeu em privado 30 segundos depois. O que você se sentir melhor usando? A Megan vai de creme. Só para você saber. Abri meu guarda-roupa naquela noite. O vestido azul marinho estava pendurado atrás da porta. Eu o escolhi. 5 dias antes da festa, Megan ligou para Cole para pedir emprestado o carro dele. O dela estava na oficina. Ela morava a 12 minutos de distância, num sobrado perto do reservatório. Cole dirigiu até lá, entregou as chaves e ficou parado na varanda dela mais tempo do que precisava. Ela deixou a mão dele descansar na dela enquanto pegava as chaves. E isto é exatamente o que ela disse, porque Cole me contou depois. Cole, se as coisas fossem diferentes, sabe, eu teria sido a irmã que te escolheu. Ele disse, elas não são diferentes, Megan. Ele voltou dirigindo o meu carro. Quando chegou na nossa cozinha, fez algo que eu não vi ele fazer até muito mais tarde. Abriu o laptop, digitou um e-mail para o pastor Ellis Hartwell. Faltam 2 semanas, ela está escalando. No jantar daquela noite, Cole ficou olhando para a porta da frente como se estivesse esperando alguém. Perguntei se estava tudo bem, ele disse. Só estou cansado. Ele não estava mentindo. Também não estava me contando a verdade. Na manhã seguinte, encontrei o caderninho Moleskine preto dele aberto na mesa da cozinha. Ele deve ter esquecido de fechar antes de sair para a escola. Li as 2 primeiras páginas antes de conseguir me controlar. 4 de setembro. Primeira mensagem de voz de Amy, dizendo que Linda trabalha à noite, oferecendo companhia. 3 de outubro. Encontro acidental na cafeteria da Reading Road. Ela estava sentada lá, havia 1 hora. 9 de outubro. Transferência do ciclo 3. Renee A. de plantão. Primeiro sinal de alerta. 12 de novembro. Mensagem. Linda está exausta. Devíamos ficar sozinhos. 1º de dezembro. Linguagem da Débora, aparecendo nas mensagens de M. Mesma fraseologia. Coaching. Havia mais páginas. Não li. Na última página, em outra caligrafia, a do meu pai, vi uma única linha. 25 de abril, dia âncora. Fechei o caderno e coloquei de volta exatamente onde tinha encontrado. Não perguntei a Cole sobre isso naquela noite. Não perguntei na noite seguinte também. Oi, confiava nele. Entendi, com uma certeza que eu não conseguiria explicar a ninguém, que fosse o que fosse que ele estivesse construindo. Era para mim. Na noite anterior ao aniversário, meu pai passou para deixar um saco de tomates da horta dele. Não entrou. Foi para a garagem. Eu o segui. Ele desdobrou um pano cinza macio e cobriu a cadeirinha alta, aquela que tinha me comprado 3 anos antes. Não olhou para mim enquanto fazia isso. Disse,
Aconteça o que acontecer amanhã, querida. Guarde essa cadeira. Não venda. Depois foi embora. Fiquei parada na garagem escura com a mão na cadeira coberta por um bom tempo. Na manhã da festa, coloquei o vestido azul marinho. Collie veio por trás de mim no espelho do banheiro e pressionou a boca no meu cabelo. Aconteça o que acontecer hoje, ele disse. Você não vai estar sozinha nisso. Ele não estava nervoso. Tinha a mesma cara de quando já assistiu ao vídeo do jogo na noite anterior a uma partida de futebol. Já preparado. Eu não sabia o que meu pai sabia. Não sabia o que Cole sabia. Só sabia que os dois tinham me dito, cada um a seu modo, que eu não entraria naquele quintal sozinha. Ainda assim entrei nervosa. Eu não teria acreditado se alguém tivesse me dito que estava entrando armada. A festa começou às 16 horas do sábado, 25 de abril, no quintal da casa onde cresci, na Reading Road. Minha mãe tinha montado 6 mesas redondas sob uma tenda branca alugada. Havia 40 cadeiras dobráveis e 40 cartões de lugar escritos na caligrafia dela. Havia 3 centros de mesa de rosas creme em vasos de vidro e um bolo de aniversário de 3 andares, numa base de madeira sob uma tenda menor, perto da varanda dos fundos. Cole e eu chegamos às 15h30. Megan já estava lá. Vestia um vestido creme tomara que caia que parava acima do joelho, batom que combinava com as rosas. Abraçou Cole por 4 segundos inteiros. Disse no pescoço dele: "Você se arruma tão bem." Minha mãe saiu da casa atrás dela, me viu de azul marinho e pousou a taça de champanhe. "Ah, querida," ela disse. "O azul marinho. Esqueceu que eu disse tons pastel?" Sorri para ela. Não respondi. Passei por ela em direção à mesa 4. A prima Karen já estava lá com uma taça de vinho intocada, olhando para a porta da cozinha como se tivesse sido instruída a vigiar. O pastor Hartwell estava sentado ao lado dela, lendo o cardápio com mais atenção do que o cardápio merecia. Ele levantou os olhos quando me sentei. Sua voz era cuidadosa. "Linda," ele disse. "Aconteça o que acontecer hoje, saiba que a igreja está ao lado da verdade, não do conforto." Olhei para ele. Ele sustentou meu olhar. Depois balançou a cabeça uma vez, bem devagar. Eu ainda estava decidindo o que fazer com aquela frase quando Tyler correu até minha cadeira. Tinha manchas de grama nos joelhos e um copo plástico vermelho com limonada na mão. Enrolou o braço livre na minha perna e sorriu para mim. "Tia linda," ele disse. "Mamãe disse que a gente vai morar na sua casa grande em breve." O mundo ficou mais estreito. Me abaixei. Perguntei o que ele queria dizer. Ele deu de ombros do jeito que crianças de 8 anos dão de ombros. "Mamãe disse que você tem a piscina e o tio Cole. Ela diz que faz mais sentido." A mãe dele chamou o nome dele da mesa 1. Ele saiu correndo de volta. Olhei pelo quintal em direção a Cole. Ele tinha visto tudo. Deu um pequeno aceno para mim, firme. Às 17 horas, minha mãe se levantou para cortar o bolo. Agradeceu a todos por terem vindo. Falou sobre 38 anos de graça. Ergueu a taça para meu pai. Meu pai se levantou em seguida. Foi breve. Olhou para a plateia em vez de para as anotações. "Estou casado com Débora há 38 anos, ele disse, e sou pai há 37. 2 coisas que nunca esqueci. Quem minhas filhas realmente são." O rosto da minha mãe mudou por um segundo inteiro. Ela não tinha visto aquela frase chegando. Sorriu através dela e nos conduziu para a foto em grupo. Às 17h20, todos se reuniram em volta da mesa 1 para a foto. Megan foi até Cole com a taça de vinho na mão e um pequeno cartão dobrado nos dedos. Colocou o cartão virado para cima na mesa na frente dele. "Guarde meu lugar para sempre." Tinha escrito na caligrafia de corretora de imóveis dela, a mesma que usava em cartões para clientes de fechamento de negócio. Depois disse, rindo alto o suficiente para o quintal inteiro ouvir: "Só um espacinho para a foto." Sentou-se no colo de Cole. A família explodiu. Tio Ray riu. A amiga da fraternidade da minha mãe riu. Uma prima que eu não via havia 5 anos jogou a cabeça para trás. Megan ergueu a taça de vinho. Sorriu do jeito que costumava sorrir em fotos de baile de formatura. Minha mãe se levantou na mesa 1 com a taça de champanhe na mão e deixou a voz carregar pelo quintal. "Eles realmente combinam mais um com o outro," ela disse. "Linda está ocupada demais, salvando estranhos e bombeando hormônios naquele corpo vazio dela para algum dia dar a Cole um filho de verdade, de qualquer forma." O riso ficou maior.
Depois ficou desigual. 3 mulheres na mesa 3 pousaram as taças de vinho exatamente ao mesmo tempo. Tia Marilyn virou o rosto para a cerca e não virou de volta. Uma mulher mais velha na mesa 5, uma amiga da minha mãe da fraternidade, que eu conhecia desde os 6 anos, pegou a bolsa e foi embora sem se despedir até o carro. O pastor Hartwell pousou faca e garfo no prato. Não os tocou novamente. E eu me levantei. Minhas mãos tremiam. Não disse uma palavra. Cole pousou a própria taça de vinho. Se levantou. Megan ainda estava no colo dele quando ele se levantou. E a gravidade fez o que a gravidade faz. Ela escorregou, se segurou no braço da cadeira e se virou para encará-lo com o batom ainda perfeito. Ele não olhou para minha mãe. Olhou para Megan. Tirou o celular do bolso. 17 mensagens de voz, Megan, ele disse. A Débora orientou as últimas 4. Tenho as mensagens de texto também. O sorriso de Megan saiu do rosto dela como algo que nunca tinha ficado realmente preso ali. A taça de champanhe da minha mãe parou na metade do caminho até a boca e ficou lá. Meu pai pousou o garfo na mesa 1. Pegou um envelope manila do assento da cadeira ao lado dele, aquele que ele tinha trazido e deixado sentado desde que chegamos, e que eu não tinha pensado em perguntar sobre. Atravessou o gramado sem olhar para a esposa. Passou pela mesa 1, passou pela mesa 2, parou na mesa 4, na minha frente. Me entregou o envelope. A voz dele estava baixa o suficiente para que só Karen, o pastor e eu ouvíssemos. Tudo, querida, ele disse. Estava esperando o momento certo. Megan fez um pequeno som e começou a chorar. Minha mãe disse, numa voz que já tentava reajustar a sala. O que é isso? O que ele está fazendo? Cole não voltou a se sentar. Disse de novo, na voz de professor dele. Megan, isso foi a prova A. Meu celular tem as provas B até R. Abriu o envelope. Dentro havia uma pilha de impressos grossa como um livro de bolso. Na primeira página, na caligrafia do meu pai, 62 páginas. Leia na ordem que estão. Eu me sentei. Cole colocou a mão no encosto da minha cadeira. Karen empurrou o prato para o lado, para eu ter espaço para espalhar as páginas na mesa. O pastor Hartwell pegou o copo d'água, bebeu um gole e olhou para minha mãe de um jeito que eu nunca tinha visto um pastor olhar para alguém. A festa tinha acabado. Ninguém tinha ido embora ainda. Por um minuto inteiro depois que Cole falou, ninguém na mesa 1 se moveu. Convidados nas outras mesas continuaram pousando garfos e pegando bolsas. Uma vizinha de 3 casas adiante dobrou o guardanapo, colocou-o cuidadosamente no prato e saiu pelo portão lateral. 2 mulheres da fraternidade feminina, que tinham rido mais alto no brinde, saíram apressadas para a garagem. Tio Ray tentou fingir que o brinde tinha sido uma piada e encheu a taça de vinho de novo. Ninguém se juntou a ele. Minha mãe se recuperou primeiro, se levantou na mesa 1, a taça de champanhe ainda na mão. Disse na voz que usa para congregações: Dale, o que você fez? Meu pai estava de pé ao lado da minha cadeira na mesa 4. Se virou para ela do jeito que um homem se vira para uma tempestade que vem observando há muito tempo. Meu trabalho, Débora, ele disse. 40 anos atrasado. Ela olhou para ele então do jeito que eu nunca tinha visto ela olhar para ele. Estava com medo. Não era o medo de uma esposa pega pelo marido. Era o medo de uma mulher que tinha construído uma casa de pequenas escolhas e acabara de ouvir a primeira tábua do assoalho rachar. Eu me levantei antes de conseguir pensar em me levantar. Disse a Cole, me leva para casa. Cole segurou minha mão. Meu pai saiu conosco. Megan tentou seguir. Minha mãe disse o nome dela uma vez, com dureza. Megan parou. Olhou entre nossa mãe e a garagem. Ficou ali parada com glacê de bolo na manga do vestido creme e batom borrado sob o lábio inferior. Depois se virou e voltou para dentro da casa pela porta de correr. Não olhou para mim. Cole dirigiu. Meu pai sentou no banco de trás. Eu sentei no banco da frente com o envelope manila no colo. Ninguém falou pelos primeiros 4 quarteirões. Na nossa própria rua, Cole entrou na garagem e deixou os faróis acesos. Se virou para mim. Você pode olhar agora, ele disse. Ou pode olhar amanhã. É sua decisão. Agora, eu disse. A primeira coisa que encontrei no envelope foi uma linha do tempo na caligrafia do meu pai, em papel legal amarelo. 10 anos de eventos familiares organizados com datas. Cada jantar de família onde Megan tinha sido sentada ao lado de Cole
estava marcado em amarelo. Cada Natal em que meu presente tinha sido visivelmente mais barato, estava marcado em amarelo. Meus ciclos de FIV estavam listados numa coluna própria, com as datas e os resultados. No final, meu pai tinha escrito uma única linha. Ela começou a planejar te tirar do caminho em setembro de 2025. A segunda coisa que encontrei foi uma pilha de capturas de tela, 14 e-mails entre minha mãe e um escritório de advocacia em Cincinnati, chamado Kelvin Truland. Ela tinha escrito com o próprio nome, tinha escrito do Gmail pessoal dela. Toda a mensagem começava com a mesma frase. Hipoteticamente, se meu genro tivesse um caso, qual seria o prazo para um divórcio em Ohio? Algumas mensagens especificavam meu sobrenome. Algumas especificavam que Cole era professor. Uma perguntava se os tribunais de Ohio favoreciam mães em detrimento de mulheres que não conseguiram ter filhos. O último e-mail, datado da segunda semana de março, perguntava se seria aconselhável eu ser informada sobre o caso antes ou depois do aniversário. Meu pai limpou a garganta no banco de trás. Eu sabia que sua mãe favorecia a Megan desde antes de você nascer, ele disse. Eu deixei porque fui covarde. Não hoje à noite. Ele disse, antes de você nascer, do mesmo jeito que tinha dito dela na garagem. Guardei aquilo. Voltaria nisso depois. Virei para a última página do envelope. Era uma anotação na caligrafia do meu pai. Renee Holloway, enfermeira registrada, plantão noturno e fins de semana, Fertility Center of Ohio, sala cirúrgica, auxilia em procedimentos de transferência embrionária. Comparar com fotos de Megan no Facebook de 2007. Abri o Facebook no celular. Fui até o perfil de Megan. Voltei 19 anos. Baile de formatura júnior 2007, Mason High School. Megan num vestido lavanda. Ao lado dela, num vestido azul escuro, braços entrelaçados, sorriso largo de adolescente. Renee Holloway. Eram melhores amigas, meu pai disse. Eu as vi juntas no piquenique da fraternidade da sua mãe em janeiro. Não reconheci o nome dela até ela estar a 1,5 metro de mim, perto dos ovos recheados. Me virei no banco. Pai, como você conseguiu as capturas de tela da mãe? Ele permitiu a si mesmo um pequeno sorriso cansado. Sua mãe, Deus a abençoe, tem 64 anos. Ela deixa a aba do Gmail aberta no laptop da cozinha quando vai para as reuniões da fraternidade. 14 e-mails entre outubro e janeiro. Tirei fotos com o celular. Só isso. Fomos para dentro. Cole fez chá para mim. Colocou um laptop na mesa da cozinha na minha frente com uma cópia digitalizada de outro pedido de registros. Este, pelos dados brutos completos do procedimento de transferência do ciclo 3, protocolado 12 dias antes. Acima do chá, acima do laptop, finalmente fiz a pergunta que eu vinha carregando havia 3 semanas. Cole, o ciclo 3 não falhou sozinho, falhou? Ele não respondeu. Não precisava. Antes de eu abrir os registros médicos que mudaram tudo, me conte nos comentários. Você já sentiu um silêncio na sua própria família, que você sabia que não era acidental? Aquele silêncio em que todo mundo sabia e ninguém dizia nada. Eu leio todos os comentários antes de continuar. Aqui é onde Revenge Episodes vive. Acordei às 6 horas da manhã seguinte. Domingo, coloquei um jaleco que eu não precisava para um hospital onde eu não estava escalada, porque jaleco é a roupa em que eu penso. Cole tentou dizer que eu não precisava ir a lugar nenhum. Eu disse que precisava trabalhar. Não fui ao hospital. Fui à cafeteria a 3 quarteirões do Christ Hospital, onde Colin e eu tínhamos nos conhecido. Colin estava me esperando com o laptop aberto. Ela já tinha feito ligações. Linda, ela disse, preciso te contar 3 coisas. Número 1. Renee Holloway é uma enfermeira registrada de verdade, licenciada em Ohio desde 2013. Número 2. Ela tem 2 queixas anteriores registradas no Conselho de Enfermagem de Ohio, ambas encerradas. Coisas pequenas, erros de anotação. Número 3. Ela virou o laptop para mim. O zelador do turno da noite no Fertility Center, no dia 9 de outubro, está disposto a falar com o investigador do estado. Ele a viu na geladeira de medicamentos quando ela deveria estar preparando pacientes. Não achou nada demais na hora. Disse que se soubesse, teria falado algo. Olhei para meu café. Não toquei nele. O que você está dizendo que ela fez? A voz de Colin
foi para o tom que ela usa na sala de cirurgia quando os números do paciente começam a se mover. Linda, quando a embriologista saiu às 23h02 para atender uma chamada, Renee alterou o formulário de coassinatura. Seu prontuário diz EZ67A. A transferência usou EZ67B. EZ67B era um lote que já tinha sido marcado como descartado 6 dias antes. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa. Ela fez uma pausa. A solução de transferência não estava certa. Alguém adicionou 3 ml de soro fisiológico ao meio de cultura. Não o suficiente para acionar um alerta no mesmo dia, o suficiente para diluir abaixo da viabilidade. Me recostei no banco de vinil. Coloquei as mãos espalmadas na mesa porque precisava sentir algo sólido. Colin, me dê 24 horas. Já registrei a denúncia de ética ontem, ela disse. O conselho de ética da clínica se reúne na terça de manhã. Se Renee mentir, o conselho estadual assume. Se ela falar, o conselho estadual assume mesmo assim. De qualquer jeito, ela não exerce mais no estado. Agradeci a ela. Paguei por 2 cafés que nenhuma das duas tinha bebido. Dirigi para casa pelo caminho mais longo, passando pela Mason High School e pela igreja. Enquanto eu estava na cafeteria, Cole estava na igreja. Tinha pedido ao pastor Hartwell para se encontrar com ele no santuário às 9 horas. Cole levou uma impressão plastificada de todos os e-mails entre minha mãe e o escritório Kelvin Truland. O pastor Hartwell leu 2 vezes. Depois os pousou e olhou para Cole por cima da mesa. Ela usou o santuário como tabuleiro de xadrez. Ele disse: "Vou falar com ela amanhã de manhã." Cole me contou tudo isso depois, parado no balcão da nossa cozinha, com as mãos ao redor de um café que já tinha esfriado havia 2 horas. Ele também me contou o que tinha perguntado em seguida. "Pastor, e a Renee? Ela é membro da fraternidade." O pastor Hartwell disse: "Se o que você suspeita é verdade, a igreja não pode sustentar isso." Às 17 horas daquele dia, Sylvia Doyle me ligou. Sylvia tinha sido sogra de Brandon por 15 anos. Tinha sido sogra de Megan por 11 deles. Amava Megan do jeito que amava Brandon, até o divórcio. E amava Tyler e Josie todos os dias desde então. Estava ligando do telefone fixo dela em Westchester, o que significava que queria poder dizer depois que tinha ligado de um fixo. "Linda", ela disse, "quero que você saiba que o advogado do Brandon vai protocolar pedido de guarda primária na segunda de manhã. Se você tiver algo sobre o julgamento da Megan, não estamos pedindo. Se o tribunal chegar até lá por conta própria, não vamos impedir. Estou te avisando por cortesia. Sei que o que ela fez com você não foi brincadeira. Sinto muito." Eu disse a ela: "Não vou mandar nada, mas não posso impedir o que as pessoas viram naquela festa." "Entendido", ela disse. Desliguei. Lembrei dos joelhos manchados de grama do Tyler. Lembrei da limonada dele, respingando na ponta do meu sapato. Os registros médicos chegaram na segunda-feira de manhã pelo correio, com aviso de recebimento. 189 páginas. Cole e eu nos sentamos à mesa da cozinha e lemos tudo. Na página 87, encontramos: no registro da cadeia de custódia, o lote embriológico EZ67A tinha sido retirado do armazenamento criogênico às 22h42 do dia 9 de outubro. A coassinatura era de Renee Holloway, enfermeira. A assinatura principal era da Dra. Bellamy. A transferência física às 23h15 estava registrada como EZ67A. Mas 3 páginas depois, no registro de descarte do laboratório de 3 de outubro, EZ67B estava listado como descongelado, considerado não viável e marcado para descarte. Zop et 667P, na mesma coluna, alguém tinha adicionado uma marca de verificação e assinado com as iniciais RH. As iniciais estavam ao lado da marca que dizia que o descarte tinha sido revertido. Me levantei da mesa tão rápido que a cadeira caiu. Liguei para Colin. Liguei para nossa advogada de planejamento. Liguei para o pastor Hartwell. Depois sentei no chão da cozinha por 4 minutos, porque não conseguia lembrar a última vez que tinha respirado. Cole desceu e sentou no chão ao meu lado. Não disse uma palavra. Segurou minha mão. Ficamos no chão até o cafeteiro apitar avisando que o café estava pronto. Me levantei. Construí uma linha do tempo na cabeça. 9 de outubro,
René de plantão. 7 de outubro, Megan mandou mensagem perguntando se eu trabalharia à noite naquela semana. 2 de outubro, minha mãe ligou para Megan e perguntou se ela queria conselhos sobre como fazer Cole ver a luz. Eu não tinha essas datas de cabeça. Eu as sabia pela linha do tempo que meu pai tinha escrito no papel legal. 3 linhas convergiam em 8 de outubro. Cole, eu disse. A mãe coordenou. A Megan pediu para Renee. A Renee fez. Isso não foi acidente. E o pastor Hartwell vai se encontrar com a minha mãe amanhã. Cole balançou a cabeça. Se ela confessar alguma coisa nessa reunião, ele disse, ele me conta. Olhei para ele. Amei ele por 6 segundos sem dizer nada. Depois disse, não acho que ela vá confessar. Preciso de outro jeito. Terça-feira de manhã, acordei com 14 chamadas perdidas da minha mãe e 8 mensagens de voz. Não abri nenhuma. Abri uma mensagem de texto da prima Karen em vez disso. Linda, precisamos conversar, por favor. Liguei para ela da garagem do hospital antes do meu plantão. Ela perguntou se podia me encontrar antes de eu entrar. Eu disse que sim. Nos encontramos naquele restaurantezinho a 2 quarteirões do Christ Hospital que nunca tem mais de 3 mesas ocupadas. Karen já estava lá. Tinha um guardanapo dobrado no punho e rímel no guardanapo. Ela começou antes de eu sentar. Linda, sua mãe vem contando ao meu lado da família há 6 meses que você e o Cole estavam infelizes. Que você estava se agarrando a um casamento que já tinha acabado. Ela disse isso na fraternidade. Disse no aniversário da minha mãe em fevereiro. Disse para mim ao telefone na semana antes da festa. Karen enxugou os olhos com o guardanapo e piorou tudo. Eu acreditei nela. Levei uma caçarola. Falei para minha mãe que o brinde no seu aniversário podia ficar emocional, mas que devíamos só apoiar a Megan. Eu ajudei ela, linda. Sinto muito. Ela continuou. Contou que minha mãe tinha pedido para ela sentar de propósito na minha mesa, para me confortar quando eu percebesse, para me impedir de fazer uma cena, colocando alguém com quem eu não poderia ser grosseira como minha vizinha de mesa. Eu não agradeci. Não disse que entendia. Fiquei com meu café e deixei ela falar até não sobrar mais nada. Depois eu disse, Karen, você escreveria isso para mim? Ela concordou. Pegou um guardanapo do dispenser e escreveu. Assinou em cursiva embaixo. Datou de 28 de abril. Na hora do almoço, minha tia Marilyn Grady me mandou um e-mail da conta que ela usa para e-mails da igreja. Linda, minha irmã é minha irmã há 61 anos. Ela também sempre foi uma mulher que não conseguia falar a verdade sobre as próprias escolhas. O que ela fez com você começou no dia em que a Megan nasceu. Eu deveria ter dito algo. Estou dizendo agora. Estou pronta para dizer isso na frente da fraternidade no domingo. Me diga o que você precisa. Li o e-mail 3 vezes. Na 4ª leitura, liguei para ela. Tia Marilyn, você sabe o segredo que a mãe guardou sobre a Megan? A linha ficou em silêncio por um longo momento. Sei, ela disse. E você merece ouvir isso do seu pai, não de mim. Quarta-feira à tarde, Cole me levou ao escritório da nossa advogada de planejamento em Cincinnati, não para pedir divórcio, mas para atualizar a procuração médica que tínhamos assinado quando nos casamos. Débora Secor, minha mãe, era a agente secundária listada para decisões médicas se Cole estivesse indisponível. Nós a removemos, nomeamos meu pai Dale como reserva, depois tia Marilyn, depois Colleen. A advogada também redigiu uma carta para o Fertility Center of Ohio, confirmando que minha mãe não tinha nenhuma posição legal em qualquer decisão relacionada a tratamento de fertilidade ou bem-estar de futura criança na nossa família. Oi, assinei. Cole assinou. A advogada testemunhou. Ao sairmos para o estacionamento, eu disse uma palavra. Adoção. Cole disse. Quando você estiver pronta. Sorri pela primeira vez em 6 dias. Pareceu estranho no meu rosto. Não quis perder aquele sorriso. Às 11 daquela noite, minha mãe bateu na nossa porta da frente. Abri porque não queria que ela pensasse que eu tinha medo dela. Ela estava carregando uma caçarola coberta com papel alumínio. Vestia o vestido da fraternidade. Os olhos dela estavam vermelhos, mas não eram olhos de choro. Éramos olhos que ela usava quando pregava. Linda, ela disse. Eu sei que você acha que eu fiz algo terrível, mas você tem que entender que a Megan é sua irmã. Família é família. Se você levar isso para fora desta família, a comunidade inteira vai te ver como a filha que nos destruiu.
O pastor, as mulheres com quem oro há 20 anos, todo mundo. Por favor, vamos sentar. Deixa eu explicar o brinde. Eu não quis dizer o que as pessoas estão entendendo. Olhei além dela, para a luz da varanda. Olhei para a caçarola. Olhei para o vestido de fraternidade. Depois olhei de volta para ela. Mãe, eu disse, você tem 30 segundos para sair da minha varanda antes de eu ligar para o pastor Hartwell. Ela quase deixou a caçarola cair. A boca dela se abriu. Ela disse, você não teria coragem. Peguei meu celular. Deixei ela ver a tela. Apertei o número do pastor. Começou a tocar. Ela se virou e foi para o carro. Não fechou o portão da varanda atrás dela. Eu fechei. Tranquei a porta. Tranquei a fechadura. Fiquei parada no corredor de entrada até a chamada cair na caixa postal. Depois sentei no chão e respirei pela primeira vez em uma semana como uma pessoa que morava na própria casa. Às 8h15 da manhã seguinte, o pastor Hartwell ligou para Cole. Cole colocou o celular no viva-voz no balcão da nossa cozinha. A voz do pastor veio no registro grave e deliberado que eu tinha crescido ouvindo em todo funeral em Mason. Ela confessou ter orientado a Megan, ele disse. Confessou ter contratado a advogada de divórcio. Ela me contou que ligou para Cincinnati 14 vezes. Ela se recusou a confessar sobre a clínica. Ela disse, e cito, não vou ficar aqui sendo acusada de machucar o bebê da minha filha. Eu disse a ela que o Conselho da Fraternidade vai se reunir domingo à tarde. Ela vai ser removida da liderança até o fim do dia. Cole respirou devagar. Pastor, tem mais alguma coisa? Tem, o pastor Hartwell disse. Ela disse algo no final da nossa reunião. Quero que você e a Linda ouçam de mim, juntos. Vocês podem passar na casa paroquial amanhã? Cole disse que iríamos. Desliguei. Cole voltou para o trabalho. Dirigi até a casa dos meus pais sem avisar ninguém. Não sabia se minha mãe estaria lá. Sabia onde encontraria meu pai de qualquer forma. No mesmo momento em que eu entrava na garagem na Reading Road, 17 milhas dali, em Cincinnati, o Conselho de Ética do Fertility Center of Ohio estava se reunindo numa sala de reuniões no quarto andar. Renee Holloway estava sentada numa ponta da mesa com uma advogada que tinha contratado por um site. Minha amiga Colleen tinha enviado o relatório dela e saído antes da reunião começar. O embriologista-chefe estava sentado no meio da mesa com o registro de descarte do laboratório de 3 de outubro aberto na frente dele. Renee chorou por 11 minutos antes de a advogada dela dizer para ela falar. Depois, numa voz trêmula, ela fez a confissão que o Conselho de Ética registrou e depois forneceu ao Conselho de Enfermagem de Ohio e, por intimação, ao Ministério Público do Condado de Warren. Megan Secor Doyle é minha melhor amiga desde o baile de formatura de 2007. Em fevereiro de 2025, ela me contou que a mãe dela estava preocupada com a irmã. Disse que a irmã era teimosa demais para ver que o casamento dela já tinha acabado. Ela me perguntou se eu já tinha ajudado nas transferências da Linda, porque a clínica da Linda e a minha eram a mesma. Eu disse que sim. Na noite de 9 de outubro, quando a embriologista saiu para atender uma chamada, alterei o formulário de coassinatura para mudar o ID do lote de EZ67A para EZ67B. Também adicionei 3 ml de soro fisiológico ao meio de cultura, o suficiente para diluir abaixo da viabilidade, não o suficiente para acionar um alerta no mesmo dia. Megan me disse que a mãe dela disse que assim a Linda pararia de se agarrar ao Cole. Eu não achei que ia acabar com a gravidez. Achei que só ia atrasar. Eu penso nisso todos os dias desde então. Sinto muito. Ela assinou. A advogada dela assinou. O Conselho de Ética votou por unanimidade encaminhar o caso ao Estado. Mais tarde naquela tarde, na calçada em frente ao sobrado dela em Mason, Megan foi notificada de uma moção de emergência para a guarda primária de Tyler e Josie, entregue pelo oficial de justiça do advogado de Brandon. O vídeo da festa já tinha se espalhado no Facebook. 2 mulheres que estavam na mesa 3 tinham compartilhado com comentários. Uma ex-colega de escola de Megan tinha compartilhado com o ex-marido dela. A petição anexava o vídeo como prova F. Às 18 horas daquele dia, Megan me deixou uma mensagem de voz. Ela estava soluçando. Linda, por favor. Ela está levando as crianças. Por favor, diz para eles que foi uma brincadeira.
Por favor. Eu não retornei. Já estava na mesa da cozinha do meu pai na Reading Road. Minha mãe não estava em casa. Meu pai me contou que ela tinha ido ficar com a tia Marilyn por uns dias. Não disse mais nada sobre ela. Serviu meu café. Colocou as 2 canecas na mesa. Abriu a gaveta ao lado do telefone. Colocou 2 papéis na mesa entre nós. Linda, ele disse. Tem uma coisa que eu deveria ter te contado quando você tinha 15 anos. Olhei para os papéis. O primeiro era uma certidão de casamento. 5 de abril de 1988. Deborah Ellen Secor e Dale Franklin Secor. O segundo era uma certidão de nascimento vivo. 15 de dezembro de 1988. Megan Elizabeth Secor, 8 meses e meio. Minha mãe tinha contado a todos na igreja que Megan tinha nascido prematura. Eu já sabia o que ele ia dizer antes de ele dizer. Sua mãe e eu ficamos noivos em dezembro de 87, ele disse. Ela estava grávida em fevereiro. O casamento foi adiantado em 6 meses. Todo mundo na igreja achou que a Megan tinha nascido cedo demais. Só sua mãe, eu e o médico sabíamos a verdade. Ele enrolou a mão na caneca de café. Estava velho. A mão tremia. Sua mãe viveu com essa vergonha por 38 anos. E por todos esses 38 anos, ela acreditou que se a Megan tivesse o melhor de tudo, as melhores roupas, a melhor atenção, o melhor marido, a vergonha se apagaria. Mas a vergonha não se apaga. Ela só se muda para outra filha. Senti algo atrás das minhas costelas ceder. Não era luto. Era reconhecimento. Eu disse, a Megan sabe? Ele disse, ainda não. Pretendo contar a ela hoje, com sua permissão. Eu disse, conta a ela, mas conta porque ela merece saber, não para machucar a mãe. Ele concordou com a cabeça. Me levantei. Abracei meu pai por um longo tempo. Ele sussurrou no meu cabelo. Sinto muito, querida. 40 anos atrasado. Dirigi para casa. Contei tudo para Cole. Ele me abraçou no chão da cozinha, enquanto eu não chorava. Depois me levantei. Abri o laptop. Escrevi um e-mail para o pastor Hartwell. Pastor, não vou denunciar isso para a polícia do condado de Warren. Não vou processar minha irmã nem a clínica. Não vou postar o vídeo que já está circulando. Mas vou falar na fraternidade neste domingo, se o senhor permitir. Não para envergonhar minha mãe, para fechar essa porta. Ele respondeu em 6 minutos. Domingo, 10 horas, salão da fraternidade. Vou limpar a agenda. Cole leu a troca por cima do meu ombro. Tem certeza? Ele perguntou. Eu disse, tenho certeza. No domingo de manhã, coloquei um vestido cinza carvão. Nem branco, nem creme, nem azul marinho. Coloquei sapatilhas porque planejava sair de lá andando ereta e não queria me preocupar com salto. Levei uma pasta preta com fechos de latão. Dentro da pasta havia 15 páginas na ordem que eu tinha decidido na noite anterior. Cole me observou colocar os brincos. Quer que eu fale? Ele perguntou. Não, eu disse. Fica ao meu lado. Você já disse sua parte. Ele me beijou o lado da cabeça. Meu pai estava na nossa cozinha fazendo café quando descemos. Tinha colocado o paletó bom pela primeira vez desde o Natal. Nós 3 fomos de carro até a Mason United Methodist Church juntos, na caminhonete de Cole. O Salão da Fraternidade é a sala no porão da igreja onde a fraternidade feminina se reúne, onde os funerais fazem as recepções, onde o grupo de jovens faz o café da manhã de panquecas no domingo de Ramos. Naquela manhã, num domingo em que não havia funeral marcado nem café da manhã de jovens planejado, estava lotado. 30 pessoas. Todas as cadeiras dobráveis ocupadas. Minha mãe estava sentada na segunda fileira da frente. Megan estava na última fileira, perto da porta. Tia Marilyn estava na primeira fileira. O pastor Hartwell estava de pé no púlpito. Ele nos observou entrar pela porta. Esperou nos sentarmos nos lugares reservados para nós na primeira fileira antes de começar. Esta manhã, Linda Secor pediu para se dirigir à fraternidade. Ele disse, o que ela diz é dela. O que fazemos com isso é nosso. Eu me levantei. Passei pela fileira da minha mãe sem olhar para ela. Fui até o púlpito. Abri minha pasta. Coloquei as mãos na madeira. Olhei para tia Marilyn. Ela concordou com a cabeça. Olhei para Megan. Ela não encarou meus olhos. Comecei. Não estou aqui para envergonhar minha família, eu disse. Estou aqui porque minha família usou esta igreja para construir mentiras sobre mim por 8 meses. E esta igreja merece ouvir a verdade de mim
antes de ouvir de qualquer outra pessoa. A sala ficou quieta. No dia 25 de abril, eu disse. Na nossa festa de aniversário, minha mãe disse a 40 convidados que meu corpo era vazio e que eu nunca conseguiria dar a Cole um filho de verdade. Ela disse isso num brinde de champanhe. Minha irmã sentou no colo do meu marido enquanto ela dizia isso. Minha mãe tinha ensaiado aquilo. Sei disso porque Karen Wexler ouviu o ensaio em dezembro e me contou na terça de manhã, num restaurante. Karen escreveu o que ouviu. Karen assinou. Está nesta pasta. Virei a primeira página. No celular do meu marido, agora mesmo, eu disse, estão 17 mensagens de voz que minha irmã Megan deixou para ele entre 4 de setembro de 2025 e 18 de abril de 2026. Cole não as apagou. Ele as guardou. Não vou tocar as 17 mensagens hoje. Vou tocar 2. Destranquei o celular de Cole. Coloquei no púlpito ao lado do microfone. Toquei os 2 arquivos que eu tinha marcado na noite anterior. A primeira mensagem era de Megan numa quinta-feira em novembro. Cole, querido, a Linda trabalha à noite de novo amanhã. Se você precisar de alguém para conversar ou qualquer coisa, estou sozinha em casa. A mãe sabe. Foi ela quem sugeriu que eu ligasse. A segunda era de Megan, num domingo à tarde em fevereiro. Cole, a mãe acabou de sair de casa. Ela quer que eu te diga que a Linda está falando de divórcio com a mãe dela. Isso não é verdade. Mas eu disse que ia te contar mesmo assim porque a família devia dizer a verdade uma para a outra, né? Desliguei o celular. Minha mãe não ergueu a cabeça do colo. Megan continuava me encarando da última fileira. O rosto dela estava vazio. Virei a segunda página. Ontem, eu disse, uma enfermeira chamada Renee Holloway confessou ao Conselho de Ética do Fertility Center of Ohio. Confessou que, no dia 9 de outubro do ano passado, durante meu terceiro ciclo de FIV, ela alterou um prontuário e contaminou a solução de transferência. Confessou que fez isso porque minha irmã Megan pediu a ela. Confessou que minha irmã pediu porque minha mãe tinha dito à minha irmã que eu então, e estou citando a confissão, pararia de me agarrar ao Cole. Um homem na quinta fileira se levantou. Alan Foster. Era o tesoureiro da fraternidade. Colocou o paletó. Foi embora. 3 mulheres na terceira fileira se levantaram 10 segundos depois. Foram embora juntas. Ninguém as deteve. O pastor Hartwell acenou com a cabeça para cada uma delas ao passarem. Virei a terceira página. Minha mãe chamou meu corpo de vazio na frente de 40 convidados no sábado passado. Ela não errou em uma coisa. Há uma cadeira vazia na minha cozinha. Meu pai me deu essa cadeira 3 anos atrás. Eu venho esperando ela ser preenchida. O que minha mãe não entendeu é que uma cadeira vazia não é o mesmo que uma vida vazia. E uma página vazia, como a que ela queria que meu casamento se tornasse, não é o mesmo que um casamento esperando para acontecer. Ergui um papel em cada mão. Esta é minha certidão de casamento, eu disse. Meu marido a assinou em 2020. Ele assinou uma vez. Ele vem assinando de novo todos os dias desde então. Ergui a outra folha. Esta aqui está em branco. Isso é o que o plano da minha mãe exigia. Uma página onde meu casamento costumava estar. Ela mandou e-mail para uma advogada de divórcio em Cincinnati 14 vezes. Ela estava disposta a construir essa página, mas não conseguiu porque nunca ninguém deu a ela a caneta. Deborah fez então, um pequeno colapso na garganta. Começou a chorar do jeito que as pessoas choram quando são ouvidas pela primeira vez. Megan não se mexeu. Fechei a pasta. Me virei para encarar minha mãe. Não vou te denunciar para a polícia, eu disse. Não vou processar você. Não vou processar a clínica. Não vou postar o vídeo. Não preciso. Nenhuma dessas coisas precisa acontecer para eu ficar livre de você, porque a partir de hoje, eu estou. Eu amo meu pai. Não sei se ainda amo você. Sei que não preciso. Me virei para Megan. Não vou te dizer o que fazer com seus filhos, eu disse. Não vou ajudar o advogado do Brandon. Também não vou atrapalhar. Não vou responder suas mensagens de voz. Parei. Disse mais uma coisa. Não me chame de sua irmã até você entender por que nossa mãe fez de você o que fez. Megan se levantou na última fileira. Segurava algo na mão. Reconheci. Meu pai tinha feito uma cópia para ela na noite anterior. A própria certidão de nascimento dela. Ela caminhou pelo corredor entre as cadeiras dobráveis. Não olhou para mim. Parou na frente da cadeira da nossa mãe, na segunda fileira.
estendeu a certidão de nascimento. Não levantou a voz. O pai me contou ontem, ela disse. Não estou brava com o pai. Estou brava com você, por ter feito de mim a razão pela qual você precisava que a Linda fracassasse. Nossa mãe afundou na cadeira. Ninguém a amparou. Ninguém se mexeu. Fechei minha pasta. Meu pai se levantou. Cole se levantou. Nós três caminhamos pelo corredor central em direção à porta. Na porta, a mulher que tinha saído do quintal dos meus pais no sábado anterior, a amiga mais velha da minha mãe da fraternidade, que eu conhecia desde os 6 anos, colocou a mão no meu cotovelo. Querida, ela disse, sinto muito por ter acreditado nela. Balancei a cabeça. Não tinha mais palavras. Saímos. Cole dirigiu. Olhei para a igreja no espelho retrovisor. Não virei a cabeça. As consequências não chegaram todas de uma vez. Chegaram do jeito que coisas de verdade chegam, em partes, ao longo de semanas. Na sexta-feira, 8 de maio, 13 dias depois da festa e 5 dias depois da fraternidade, o Conselho de Enfermagem de Ohio emitiu uma suspensão sumária da licença de enfermeira de Renee Holloway. A ordem era pública. A audiência de revogação completa estava marcada para agosto. Ela não teria permissão para trabalhar em nenhum estabelecimento médico licenciado no estado de Ohio enquanto o caso estivesse pendente. Colleen me mandou mensagem do Christ Hospital quando o aviso apareceu no site público do conselho. É público agora. Ela não vai trabalhar em nenhuma clínica de Ohio de novo. Respondi. Obrigada. Agora não preciso mais pensar nela. Fechei o laptop. Não pensei nela de novo naquele dia. No domingo, 10 de maio, uma semana depois da fraternidade, a diretoria administrativa da Mason United Methodist Church votou por remover Deborah Sikor de todas as posições de liderança na fraternidade feminina. O voto foi unânime. O pastor Hartwell mandou à minha mãe uma carta registrada com a decisão. Ela não recorreu. Não foi à igreja naquele domingo. 2 semanas depois, soubemos pela tia Marilyn que Deborah tinha começado a frequentar uma igreja batista em Westchester, onde nenhum dos membros nunca a tinha conhecido. O pastor Hartwell me mandou uma carta também. A igreja fez o que precisava fazer. Você fez o que precisava fazer. O resto não é para nós consertarmos. Li aquela carta 2 vezes. Dobrei. Coloquei na gaveta da escrivaninha com as notas fiscais da FIV. Não joguei fora aquelas notas. Não precisei. Na sexta-feira, 15 de maio, 17 dias depois de Brandon Doyle protocolar a moção de emergência e 18 dias depois da festa, a vara de família do condado de Warren emitiu ordens temporárias. A residência principal de Tyler e Josie passou para Brandon. Megan manteve visitas nos fins de semana. O tribunal anotou na ordem que um vídeo viral nas redes sociais e uma subsequente investigação civil sobre uma amiga próxima da mãe indicavam julgamento pobre o suficiente para modificar o cronograma de residência durante a pendência da revisão do tribunal de divórcio. Sylvia Doyle me ligou no dia em que a ordem saiu. Ela estava chorando, mas não de vitória. Linda, ela disse, quero que você saiba que o Brandon vai deixar as crianças verem a Megan. Ele mesmo vai buscá-las nas sextas. Vou ajudar nas buscas. Ele pediu para te agradecer. E isso é citação direta. A Linda não precisava ter sido digna. Ela escolheu ser. Eu disse, Sylvia, por favor, seja gentil com essas crianças. Ela disse, tenho sido gentil com essas crianças desde o dia em que nasceram, querida. Ela desligou antes de mim. Na quarta-feira, 20 de maio, meu pai se mudou da casa na Reading Road para uma casinha de 2 quartos num terreno de esquina em Loveland, 25 minutos a leste de Mason. Cole e eu ajudamos ele a carregar caixas. Ele não tinha muitas coisas. Tinha 2 pratos de porcelana da mãe dele, uma caixa de ferramentas do próprio pai e a pequena mesa lateral de bordo que meu avô tinha feito à mão em 1960. Deixou a porcelana do casamento para trás, na casa. Disse que queria que minha mãe tivesse algo para servir quando Marilyn fosse visitá-la. Jantamos na casinha nova naquela primeira noite. Meu pai fez o café ele mesmo. Ele estava alugando a casinha de um amigo que possuía 3 delas e tinha feito a oferta na fraternidade 2 semanas antes da festa, embora na época nem ele nem meu pai soubessem para o que a oferta realmente serviria. Meu pai sentou à própria mesa de cozinha pela primeira vez em 38 anos, ele disse. Esperei demais, mas não atrasei.
Coloquei minha mão na dele. Ele colocou a outra mão em cima da minha. Perguntou: Vocês dois já tomaram a decisão da adoção? Eu disse: Assinamos na sexta. Ele sorriu. O sorriso que eu não via havia 34 anos. Assinamos o pedido de adoção via acolhimento familiar no escritório do Warren County Job and Family Services, em Lebanon, Ohio, na sexta-feira, 22 de maio, às 11 horas da manhã. Nossa assistente social se chamava Beverly e vinha colocando crianças em famílias no condado de Warren havia 19 anos. Ela perguntou há quanto tempo estávamos prontos. Eu disse: Estamos prontos há 4 anos. Cole colocou a mão sobre a minha na mesa. Assinamos ao mesmo tempo. Naquela noite, Cole e meu pai trouxeram a cadeirinha alta da nossa garagem. Tiraram o pano cinza macio. O carvalho não tinha mudado. Meu pai a limpou com a manga da camisa. Cole a colocou no canto da nossa cozinha, virada para a janela que dá para o jardim dos fundos. A luz da manhã bate ali todos os dias às 7 horas, que é quando eu chego em casa dos plantões noturnos. Coloquei minha mão no trilho de cima. Olhei para Cole. Olhei para meu pai. Alguém vai sentar aqui um dia, eu disse. Não o que eu esperava, o que me for dado. Naquela noite, depois do jantar, depois de meu pai dirigir de volta para a casinha dele, depois de Cole subir para corrigir provas, sentei à mesa da cozinha com uma xícara de chá que não bebi. Abri a gaveta com a certidão de casamento e a carta do Fertility Center of Ohio. Tirei o cartão de índice dobrado que Cole tinha escrito para mim em abril. 3º ano seguido. Seja qual for o resultado, estou aqui. Peguei uma caneta, escrevi embaixo, na minha própria caligrafia. 4º ano, resultado diferente, plano diferente, ainda aqui. Minha mãe me ensinou que ser útil era o mesmo que ser amada. Ela usou a palavra vazia numa festa, na frente de 40 convidados, como se ela tivesse me feito assim com aquele brinde. Mas uma cadeira vazia não é o mesmo que uma vida vazia. Uma página vazia não é um casamento esperando para ser apagado. E um corpo vazio não é um corpo que fracassou. É um corpo que foi sabotado e mentiram sobre ele, e o desfilaram na frente de uma mesa, para que todo mundo que crescia amando pudesse rir do que tinha sido tirado de mim. Foi preciso minha irmã subir no colo do meu marido. Foi preciso meu pai quebrar o silêncio. Foi preciso um pequeno bilhete numa cozinha, em caneta azul, para eu aprender a diferença entre o vazio que alguém te chama e o completo que você se torna quando para de tentar encher o copo dela. Se isso nomeou alguma coisa na sua própria vida, uma mesa em que você não devia sentar, um silêncio confundido com paz, um brinde que foi feito para te fazer desaparecer, compartilhe. Não por mim, por alguém que ainda está rindo através da própria humilhação, porque ainda não encontrou suas provas. Deste é Revenge Episodes. Se inscreva se você quiser mais histórias sobre as formas silenciosas como as famílias se quebram e as formas mais altas como as mulheres saem inteiras. Toda prova importa.